e amigas. Mais uma vez, volto aqui para falar de um livro excepcional. E o livro de hoje é A Empregada, da Frida McFadden, uma publicação da editora Arqueiro. Sem sombra de dúvidas, um livro excepcional. Quando eu vi essa capa na internet, eu fiquei encantado. Essa capa me chamou a atenção. Aí eu fui ler a sinopse. A sinopse, então, maravilhosa. Então, as minhas expectativas a respeito desse livro eram bem altas. Comecei a ler a obra e percebi o seguinte: a sinopse é bem fraca e mentirosa. Apesar de ser uma sinopse bonita, interessante, que instiga a gente a ler o livro, ela não entrega realmente o que o livro é. O livro, ele é muito, mas muito melhor. Ele é realmente superior ao que se encontra descrito em sua sinopse. Então, de certa maneira, apesar de achar a sinopse fraca, eu não fiquei decepcionado. Eu fiquei muito feliz, pois a autora entregou muito mais do que a sinopse prometia. Aqui nessa obra, nós vamos encontrar a história da Millie. A Millie é uma condenada que está vivendo em liberdade condicional. E por conta disso, ela está passando uns perrengues na vida. Por exemplo, ela mora dentro de um carro, porque ela não tem condições de pagar um aluguel. Então, para ela, a vida está muito sofrida. Ela arruma uns locais para tomar um banho. As refeições dela são basicamente sanduíches. Então, situação, precária. Ela sabe, então, de um anúncio de emprego na casa de um casal bem rico, o casal Winchester. E ela se interessa, é claro. Tem bom salário, boas condições de vida, e ela vai fazer a entrevista. Lá na casa, ela é entrevistada pela esposa do casal, a Nina Winchester, que é uma mulher elegante, fina, educada. A Millie não deixa de reparar que a casa é muito bonita, que está tudo limpinho. Então a Millie já pensa: nossa, um emprego bom, um emprego dos meus sonhos. Aqui eu não vou ter muito trabalho. E a Nina trata muito bem a Millie, fala das condições, fala que ela vai ter que limpar a casa, cozinhar e ajudar a cuidar da filha do casal, que é a Cecília, que parece, ao primeiro momento, uma criança adorável. A entrevista é feita, a nossa protagonista volta à sua vida de vivência dentro do carro, aguardando uma resposta. Nesse interim, ela está preocupada porque está sofrendo. Ela recebe negativa de outro emprego que para ela seria assim garantido, e ela até pensa: se eu fui rejeitada nesse emprego, é claro que eu não vou conseguir ser contratada pelo casal Winchester. Vai ser muito difícil, até porque eles vão fuçar a minha vida e vão descobrir que eu sou uma condenada em liberdade condicional. Eles não vão confiar em mim. Eles não vão me dar uma chance. Mas, para surpresa da Millie, a Nina telefona para o seu celular e chama a Millie para o emprego. E no dia seguinte, a Millie se apresenta ao local. E ela já sabe de uma condição importante: ela vai ter que dormir na casa, naquela mansão, na mansão dos Winchester. Lá a Nina mostra o quarto. A Millie olha, é um quartinho pequeno, um cubículo, que tem um probleminha, que é a tranca da porta é por fora. Ou seja, se a Millie entrar, ela corre o risco de ser
trancada. E meio que a Millie fica numa paranoia. Vão me trancar aqui, vão me prender. A janela não abre. A janela é selada com tinta. Se eu berrar, aqui ninguém vai me ver, porque a janela dá para os fundos da casa. Ela fica um pouquinho aterrorizada, mas no final das contas ela pensa: é muito melhor dormir nesse quarto apertado do que dormir dentro do carro. Outra coisa assim que a Millie repara é que, quando ela fez a entrevista, a casa estava muito limpa, quase que impecável. Agora, a casa estava realmente suja. Tanto é que essa primeira faxina da Millie durou 7 horas. Mas ela pensou: deve ser uma coisa assim do momento. Eles ficaram assim, um tempinho sem empregada, não tinha ninguém. Eu limpo, depois as coisas vão se regularizar. Mas ledo engano. A vida da Millie se tornou um verdadeiro inferno. A Nina, que parecia uma mulher comportada, sofisticada, começou a ter comportamentos realmente estranhos. Tipo, a Nina sujava a casa, derrubava leite no chão, quebrava pratos. E depois de fazer toda a bagunça, ainda chegava: quando é que você vai limpar essa bagunça? Falava das coisas, da sujeira, como se fosse a Millie a causadora. E outro problema era que a Nina dava ordens, a, a Millie obedecia as ordens da Nina, e depois a Nina dizia: mas eu não falei pra você isso. Ou então ela dizia: eu falei e não tinha falado. Ou seja, fazia uma confusão. A Nina, ela mentia descaradamente, mas o medo da Millie de ser despedida, e também pelo fato dela ter regras para viver essa liberdade condicional que, se não fossem cumpridas, fariam com que ela voltasse para a cadeia. Tudo isso colaborou para que a nossa Millie aguentasse essas torturas. E ela estava ali, firme e forte, aguentando. Paralelamente a isso, a todo o sofrimento causado pela patroa, havia o marido da Nina, o Andrew. O Andrew, um homem bonito, chique, educado, sofisticado. E a Millie já começou meio que fantasiar, a enxergar no Andrew um ar de príncipe, e ficava se imaginando: nossa, esse homem lindo, maravilhoso, tem condições de arrumar uma mulher muito melhor que essa Nina, porque a Nina também passou a se descuidar, a andar com o cabelo meio despenteado, a não pintar o cabelo, então as raízes pretas dos seus cabelos loiros já estavam aparecendo. Ou seja, a Nina estava descuidada. E para piorar ainda mais o sofrimento, se é que pode piorar, as amigas da Nina já começaram a falar para Millie que a Nina era doida, que ela teve alguns problemas, que ela foi internada num hospício. E a Millie ali preocupada e ao mesmo tempo fantasiando coisas com o patrão, com o Andrew, e ao mesmo tempo também se sentindo culpada por ter esses desejos. Ou seja, a Millie estava aí vivendo uns certos conflitos. Dentro da casa também, ou melhor, no jardim da casa, havia um jardineiro bonitão que também despertou os interesses da Millie. Aliás, o jardineiro bonitão, ele era contratado pela vizinhança inteira, especialmente pelas mulheres, porque todas elas queriam aquele jardineiro trabalhando. Era o tipo de jardineiro que as mulheres adorariam que a mangueira dele regasse as suas florzinhas, se é que vocês me entendem. O único problema desse jardineiro é que ele não conversava no idioma daquelas pessoas. Era um jardineiro italiano. Ele falava algumas palavrinhas no idioma, mas basicamente ele se comunicava em italiano e ninguém entendia.
Mas a Millie também começou a ficar de olho e esse jardineiro passou algumas mensagens para Millie que deixou a moça, a empregada, um tanto desconfortável. Ele disse em italiano perigo. Ela não entendeu a princípio, mas depois ela pesquisou no Google e ele falava perigo. E ela não entendia por que esse perigo. Ou melhor, ela já estava quase entendendo porque a coisa aí não estava boa para o lado dela. E o livro vai seguindo essa primeira parte, que é totalmente narrada pela Millie, falando desses sofrimentos todos. Aí chegamos na segunda parte. Gente, quando chega na segunda parte, o narrador ou narradora muda. Já não vai ser mais a Millie a contar a história. Mas eu não quero dar spoiler para vocês e por esse motivo vou ter muito cuidado para falar dessa segunda parte. O que ocorre é que muitas coisas que a gente pensava, que a gente enxergava naquela situação, na realidade tinha outra leitura. Simplesmente nós vamos descobrindo coisas pavorosas a respeito do casal e eu diria também da própria Millie. Quem é pior, quem é herói, quem é bom, fica um tanto confuso aí nessa trama. E eu não vou dizer mais nada para vocês, mas eu diria que realmente o livro assim, ele é excepcional. É um livro que nos leva a refletir que devemos tomar muito cuidado com as aparências. É um livro também que demonstra que em questões de trabalho devemos tomar cuidado quem a gente bota para trabalhar em nossa casa, assim também na visão do empregado, devemos tomar muito cuidado em qual local nós escolhemos para trabalhar. Ou seja, a coisa aí não está boa para nenhum dos lados. O livro, ele é um daqueles festival de horrores. Falando da escrita da autora, eu gostei muito do livro porque aqui o livro ele tem 304 páginas, mas os capítulos são curtos e isso para mim é algo positivo. Eu não tenho nenhum problema em ler calhamaço, mas eu gosto de capítulos curtos e esse livro me atendeu a expectativa porque eu sou aquele leitor que não curte parar no meio do capítulo. Então às vezes eu termino o capítulo e dá aquela vontade, vou ler mais um pouquinho. Se o capítulo é longo, eu não vou conseguir ler porque terei que parar na metade. Agora, capítulo curtinho, acaba que eu leio um capítulo curtinho, aí depois vai mais um, vai mais um e vai mais um. Quando vê, a gente já ultrapassa o número de capítulos até pretendidos. Então, é bem legal isso. A autora, ela nos surpreende a cada página. E realmente sem palavras para ler, ou melhor, sem palavras para descrever essa trama. Gostaria de falar mais coisas para vocês a respeito desse livro fabuloso, mas eu tô me contendo porque realmente o importante é instigar vocês e dizer que terão uma experiência fabulosa ao lerem essa obra. Uma experiência fabulosa em todos os sentidos. Apesar do livro ele ter muitos gatilhos, falar da crueldade humana, eu entendo que a autora ela escreveu essa trama para mostrar realmente a realidade do mundo e nos servir como alerta. Não é um livro que está querendo dizer, olha, faça isso. Aliás, quem imitar aqui os personagens está com sérios problemas de caráter. Mas é um livro que nos faz pensar. Tome cuidado onde você está pisando. Tome cuidado com algumas pessoas.
Não confie exatamente naquelas pessoas que aparentam ser boazinhas. Use sempre o desconfiômetro. E caso vocês se interessem em adquirir o livro, na descrição desse vídeo tem um link de compra. Então utiliza esse link, já facilita a vida de vocês. E ainda, de quebra, vocês ajudam o canal Filósofo dos Livros sem pagar nada mais além por isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!